Oi, primeiro. Vamos lá? Última aula desse nosso bloquinho aqui. Vamos falar de bastante coisa agora, tá bom? Presta bastante atenção. Vamos começar falando sobre estrutura geológica. O que é estrutura geológica, tá? A estrutura geológica é a natureza das rochas que compõem um relevo e a forma como elas estão dispostas. Ou seja, é a origem, a idade e a disposição dessas rochas. Disposição é como elas estão espalhadas, como é que elas estão, como elas se apresentam, né, na superfície, tá bom? Existem 3 tipos de estruturas geológicas. A primeira é chamada de cráton. O cráton são as rochas mais antigas do planeta, tá? São as rochas que se formaram em épocas geológicas muito antigas, tá? Elas podem aparecer de 2 maneiras. Elas podem ser os escudos cristalinos, tá? Que são rochas cristalinas, que são realmente as rochas mais antigas do planeta. São rochas muito estáveis, tá? Então, dificilmente a gente vai ter um tremor nessas rochas. Elas são muito resistentes, então os agentes, aqueles movimentos orogênicos e epirogênicos, eles têm uma certa dificuldade, é mais comum acontecer o epirogênico do que o orogênico, então ela não é maleável. Então, se tem algum movimento tectônico, é vertical, tá certo? E elas são desgastadas, né? Porque elas são muito antigas, elas já passaram por muitos e muitos anos de desgaste geológico, tá? De erosão, de intemperismo. Então, nós chamamos elas de maciços, tá? E a gente tem as plataformas. As plataformas são crátons, né? São rochas cristalinas que foram cobertas por sedimentos. Então, a gente tem uma camada de rocha cristalina e por cima dela a gente tem uma camada de sedimentos. Então, isso é uma plataforma. Então, o primeiro compartimento geológico é o cráton. O segundo é a bacia sedimentar. Bacia sedimentar, gente, são depressões do terreno que foram preenchidas por sedimentos, tá? São depósitos que podem ser mais antigos, tá? Então, depósitos bem mais antigos, e nós temos depósitos bem mais recentes, tá? Então, por exemplo, nos mais antigos, geralmente eles ficam embaixo, né? Então, vocês imaginam o quanto é antigo que nos depósitos mais recentes houve tempo de se formar combustíveis fósseis. Então, petróleo, carvão e gás natural se formam em bacias sedimentares recentes. Então, se esse recente deu tempo de formar esses combustíveis, imaginem vocês o que é um depósito antigo, tá, gente? Então, vamos lá. Cráton, bacia sedimentar. O terceiro são os dobramentos. O dobramento, já mostrei para vocês, ele acontece, né, nas rochas menos resistentes, né? Ela sofre movimento orogenético. Então, você tem uma dobra desse relevo, tá? Então, o que acontece? Esses movimentos tectônicos que acontecem, principalmente os orogênicos, eles vão enrugando as bordas das placas. Então, o que acontece? A placa tá aqui pressionando uma, tá pressionando a outra. Essa daqui, que é a placa que tá em cima, ela vai enrugar, tá? Ela vai começar a sofrer uma pressão e ela, como é mole no sentido geológico, tá, gente? Ela é maleável, então ela vai sofrer um enrugamento. E aí, essas bordas de placas vão se formar, então, nos movimentos mais novos, as altas cadeias de montanhas. Então, quando eu tenho dobramentos modernos, que datam de 60 milhões de anos, e isso em geologia é ser jovem, tá, gente? Nós temos as grandes cadeias de montanha, como o Himalaia, como as montanhas rochosas, como os Andes, como os Alpes suíços, lugares altos e bastante pontiagudos. E outros são lugares que são sujeitos ainda a terremotos, tá? E vulcões. Quando eles são dobramentos antigos, tá? Nós temos já formas mais arredondadas e mais rebaixadas, tá? Então, agora juntando tudo, tá, gente? Juntando agentes internos, agentes externos e estrutura geológica, nós temos as formas do relevo, tá? Formas que estão em constante evolução, formas que levam mudanças que podem ser muito lentas ou muito rápidas, podem ser mudanças súbitas, tá? Que acontecem de uma hora para outra, quando é o caso de um terremoto, o caso de um vulcão, tá? E elas são de 4 tipos, tá? Então vamos falar delas. Primeiro tipo de relevo são as montanhas.
Montanhas, elas aparecem a partir da ação de forças tectônicas, tá? Orogênese e pirogênese, tá? Elas podem ser jovens, como eu já falei para vocês, quando elas são mais altas, mais pontiagudas, e elas são intercaladas por vales muito profundos, como é o caso, por exemplo, da Cordilheira dos Andes. E quando elas são muito velhas, elas já passaram por um processo de desgaste, por um processo de erosão, tá? E elas vão ter altitudes moderadas e elas vão ser mais suaves em termos de formato, elas vão ser mais arredondadas. Então, por exemplo, uma serra, tá? Mas serra mesmo, não a Serra do Mar não é uma serra, tá, gente? A Serra do Mar é uma escarpa, é a borda de um planalto. Então, seria uma Serra da Mantiqueira, tá? Sim, a Serra da Mantiqueira é um dobramento antigo, tá bom? A segunda forma são os planaltos. Planaltos são superfícies onde predomina a erosão sobre a sedimentação. Tem mais processo de erosão do que sedimentação. Em geral, eles vão de 200 a 2.000 metros de altitude. Nós aqui em São Paulo estamos num planalto que varia de 700 a 800 metros, tá? Eles podem ser aplainados, tá? Eles podem ser, os topos podem ser relativamente planos. Eles podem ser morros, tá? A gente pode ter morros nos planaltos. Nós podemos ter as serras, como é o caso da Serra da Mantiqueira. Nós podemos ter as chapadas, que é aquele relevo que é topo, completamente plano no topo. E a gente tem as escarpas, que aqui no Brasil nós chamamos erroneamente de serra, como é a Serra do Mar, tá? A escarpa é a borda do planalto, é a beiradinha dele. Ela vai terminando como se fosse uma escadinha. Isso é a Serra do Mar, tá, gente? Então, aqui no Brasil a gente fala serra, mas o certo seria falar escarpa, tá bom? A terceira forma são as planícies. Gente, planície é um terreno bem pouco irregular, tá? Ele quase não tem irregularidades. Eles chegam a ser até quase planos, alguns até bastante planos, tá? Dificilmente ultrapassa os 100 metros de altitude, é um lugar bem baixo. Quando ele acontece em altitudes maiores, ele é chamado de altiplano, é muito comum na Cordilheira dos Andes, tá? E é uma área onde predomina a sedimentação, tá? É uma área onde tem muito mais depósito de material do que retirada de material. Então, a gente pode ter a planície litorânea, quando ela é formada pelo oceano, planície fluvial, quando ela é formada por um rio, e planície lacustre, quando ela é formada por um lago. E por último, a gente tem a quarta forma, que são as depressões. São dois tipos de depressão. A gente tem a depressão absoluta, quando ela fica abaixo do nível do mar, como é o caso, por exemplo, da depressão do Mar Morto, que é a maior depressão absoluta do planeta. Ela está a 400 metros abaixo do nível do mar. Então, você tem o nível do mar e o Mar Morto está aqui embaixo, certo? Isso é uma depressão. E as mais comuns, que é a depressão relativa, quando ela é formada por um intenso processo de erosão e ela fica mais baixa do que o terreno que está em volta dela, tá? Ela costuma ter de 100 a 500 metros de profundidade, né, de altitude, tá? E geralmente ela tem uma inclinação suave. Quando a gente pega uma estrada aqui em São Paulo em direção ao interior, a gente começa a perceber que em determinado momento, a rodovia dos Bandeirantes é muito boa para perceber isso. A gente vai descendo. A gente está saindo do Planalto, aqui de São Paulo, Planalto de Piratininga, e nós estamos indo em direção à depressão periférica do estado de São Paulo. Então, a gente vai descendo, a estrada começa a dar uma descida, e quando você olha o horizonte, você não vê mais nenhum tipo de relevo, você vê um horizonte plano a perder de vista. Então, essa é a depressão. Tudo bem, pessoal? Então, olha só que legal. A gente termina aqui a nossa apostila de geologia, aquela que está na plataforma, tá bom, gente? As dúvidas ficam lá no fórum, vou fazer 2 tópicos. O tópico esqueci o nome dos tópicos, deixa eu olhar aqui, peraí. O tópico estrutura geológica e o tópico formas de relevo, tá? Façam perguntas em separado, tudo bem? As atividades estão lá na plataforma também, junto lá com o roteirinho, tá? E eu espero vê-los em breve, tá? Se cuidem, fiquem em casa, façam as tarefas, estudem. Tudo isso é feito para vocês, tá, gente? Pensando só em vocês.
Grande beijo no coração para vocês, galera. Até a próxima.